Tudo bem, o fato que o... agora o Talmud não cabe agora? Claro que cabe. Na verdade, eu acho um absurdo as pessoas que não acreditam no Talmud usarem o Talmud contra os judeus. Se você... Eu tô falando com judeu, não tô falando com americano. Eu não posso usar o Novo Testamento. Você quer que eu use o Novo Testamento pra você? Óbvio que se eu usar o Novo Testamento, você sai daqui agora, amigo. Chegando um dos escribas, vendo a discussão deles, vendo como Yeshua havia respondido bem, perguntou-lhes: qual é o principal de todos os mandamentos? Sabe o que Yeshua respondeu? Yeshua respondeu, pastor César. O principal é Shema Israel. Tá aqui, quer ler? Eu leio. Adonai Elohim, Adonai Echad. E o que ele fez aí é reformista. Olha, continua. Que reformista? Aí, ó, o que ele lê? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol meodecha, bechol datcha. Não está escrito isso na Bíblia? Lógico que tá, amarás o eterno. É o mandamento da Torá em Levítico. Ame a Deus e ame ao próximo, mirra. Marcelo, eu vou repetir o texto da Bíblia. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Hashem et Adonai Elohecha bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. O que fez Jesus Cristo? Escreveu: Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol datcha. Ofu katuv kaze davar. Como você... Traduz. Ele mudou uma palavra. Vamos mudar a palavra. Qual é a visão que o judeu ortodoxo, né, o judaísmo oficial, tem da pessoa, do personagem Jesus? Bom, vamos lá. O pastor Marcelo já me conhece, que eu às vezes sou um pouco temperamental. Falamos do Cohen, né? O sacerdote é um pouco temperamental. Hoje vamos deixar de primícia que a nossa amizade está acima de tudo e as diferenças vão ocorrer. Já senti que o pau vai quebrar. As diferenças vão ocorrer. E olha só, eu falo claramente, eu não me divulgo, posso ter até um diploma rabínico e tudo, eu não me divulgo rabino, não me propago rabino. Quem me olhar nas redes sociais vai me ver como moré, professor, porque essa é a minha função aqui. Eu vejo o meu povo na UTI, o povo de Israel, na UTI precisando de ajuda, então eu não preciso ir pro mundo todo e divulgar que eu sou um rabino e tudo tal. Eu sou um professor, eu sou um moré, eu sou orientador. E o que eu não souber é porque realmente você é rabino, tô longe de saber tudo. Mas vamos lá, o que ajuda os judeus, a religião judaica pensa sobre Yoshua? Yoshua viveu 2000 e poucos anos atrás, como aluno de Yoshua Ben Prachia, que a gente pode discutir se sim ou se não. Eu já sei que o Marcelo já me olhou, se foi daquela época ou não foi daquela época, mas que Yoshua foi um Yehudi e não é Mashiach. E na minha visão, como judeu ortodoxo, não somos nós judeus que precisamos provar porque ele não é Mashiach, mas sim os que dizem que ele é Mashiach, porque ele sim é Mashiach. Por quê? Porque se eu estou numa avenida de alta velocidade a 120 km por hora e eu tenho a preferência da avenida, e um outro carro entra nessa avenida com uma velocidade mais baixa de uma rua secundária e ele bate em mim, ele trava alguma coisa lá e a gente tem alguma divergência. Na hora quando a gente vai abrir um sinistro para isso, a pessoa que está entrando da rua secundária, ele tem que explicar pro perito o que ele fez lá, porque o carro que está a 120 km por hora tem a preferência. O judaísmo é o pai de todas as religiões. Nós estamos na rua preferencial, então nós não temos que provar por que o Yoshua não é o Mashiach. Para nós ele não é o Mashiach, o Mashiach não chegou. E sim as pessoas que acham que ele é o Mashiach, eles sim têm que provar pra vocês como é que funciona isso daí. O Yoshua é o Mashiach. Pastor Marcelo, e aí, Yoshua é o Mashiach? Eu tô pensando que o Mir é advogado também, né? Construiu muito bem a tese dele, né, pastor? Bom, vamos lá. Eu penso e tenho convicção na minha alma, como um amante das escrituras, que Yeshua é de fato um Mashiach. O Mirra sabe, um grande estudioso do Talmud, eu quero me reportar, principalmente, pastor César, primeiro a Torá, né? Porque Mirra e essa audiência qualificada sabe que os judeus não creem no Berit Hadashah, né? Não entende o Berit Hadashah, o Novo Testamento, para nós cristãos, como fonte de pesquisa e de veracidade bíblica. Então eu quero partir primeiro do texto de Gênesis, capítulo 18, né? Quando o texto lá diz, e eu vou tomar cuidado aqui com o meu hebraico, em que o Eterno apareceu a Abraão, Vayerá Elohim Avraham, né? O Eterno apareceu a Avraham. Se Deus, pastor César Mirra, não tem uma forma humana, que é um princípio judaico, né? Deus não pode ser homem. Quem foi que apareceu ali? O Talmud, o Baba Metzia 86b, diz que o próprio Deus, Mirra, o Eterno, a Kadosh Baruch Hu, estava fazendo uma visita solidária pessoal a Abraão, a fim de constatar que sua saúde ia bem após a circuncisão.
Aqui na tradução do Rabino Atin Steinhatz, ele diz assim: Abraão saiu e viu o Altíssimo, bendito seja, em pé à porta da sua tenda, conforme está escrito. E apareceu o Eterno junto aos terebintos, aos carvalhais de Mamre. É isso que o versículo está se referindo quando lemos no verso 3. Olha o verso 3, Mirra sabe de cor. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então veja só, nesse verso está se falando com o próprio Deus, pelo que Abraão se considerou servo e chamou este ser de Senhor. Primeiro, Mirra, o texto não diz em nenhum lugar que os anjos aqui, eu acho que você vai partir desse pressuposto, substituíram o Eterno no texto. Mirra, ele vai desenvolver a tese, pastor César, que esses 3 homens que apareceram aqui foram 3 anjos, Micael, Gabriel e Rafael. Correto. Mas, olha lá, em nenhum lugar no texto... Mas aparece o nome sagrado, eu acho. Isso, aparece, exatamente. Não, e o próprio Rabino aqui no Talmud Baba Metzia comentando diz que ele viu o Eterno. Se o Eterno não tem uma forma humana, o que está acontecendo aqui, né? E 3 homens, só para concluir, Mirra, já te dou a palavra, e a um desses 3 homens, ele se dirige a este homem, pastor César, como o Eterno. É isso aí. Porque 2 vão para Sodomar, efetuar juízo, mas só que este homem que fica com Abraão, ele se dirige a ele como o Eterno. Vamos lá. Veja, a Torá tá cheio desses... Eu não preciso do Gênesis para essa pergunta te instigar. Em vários momentos a Torá faz analogias a Deus, como que o povo viu Deus, o povo viu a Yada Hazaká, Zroa Netuyá e tudo tal. E os nossos Rishonim explicam que Deus faz esses tipos de analogias para saber etaozen, para a gente poder sintonizar a nossa orelha, entender o que está acontecendo, porque Deus não é um formato, Deus não aparece. O maior profeta do povo de Israel foi Moisés e continuará sendo, mesmo depois do Mashiach. Ele foi o que melhor conseguiu ver com uma spaclária ameirá, como se fosse um copo, pela transparência de um copo. Então, mesmo a visão que Abraão, Isaac e Jacó viam a Deus, e não é só desse texto, de vários outros lugares de Gênesis, você pode ver que Deus aparecia, não é na nossa concepção de seres humanos e apareceu como eu apareci aqui e estou mostrando o meu corpo. Mas ele citou um rabino, né? Que fala que ali ele viu o Eterno. Então mas como daí, você se comporta? Mas assim, Vaierá, ele apareceu, ele viu o Eterno. E daí, ele viu uma certa revelação do Eterno, mas que não cabe nas concepção dos nossos neurônios entender que é carne e osso. Porque Deus não é carne e osso. Não é porque você não entende o que quer dizer apareceu, porque você pegou Vaierá e apareceu, e você tenta aproximar isso a uma realidade humana, mas não é o apareceu de uma realidade humana, é uma profecia. Ele viu, ele sentiu a presença de Deus, não é o ver como a gente vê. E isso não é o Gênesis, a história de Abraão que pega aqui. Todo Gênesis tem histórias de apareceu. O Deus está escrito que Deus apareceu para o povo de Israel. O povo de Israel viu Deus naquela hora, que até a escrava viu que não viu, e Hezkel Ben Buzi, um dos grandes profetas. O povo viu a Yada Hazaká, Zroa Netuyá. Então isso aí pra gente, eu falo assim, não vão se incomodar o que eu... Não, fica tranquilo. O que eu vou falar. Eu tava até pensando, né, mestre, você... qual é a etimologia do nome cristão? Vem de Yeshua, né? Yeshua. Para nós, Mirra, cristãos, primeiro amamos Israel, né? Certo. Cristão, para nós, é uma terminologia latina, mas nós somos discípulos de Yeshua HaMashiach, né? Para nós entendemos que Yeshua, né, na sua pronúncia, é o Messias, entendeu? Então seguimos ele. E quero provar aqui por vários textos. Você sabe que o que você está fazendo é uma interpretação. Mas se Avraham Avinu tivesse aqui, mediando esse debate, ele diria que Deus veio a ele em forma humana. Ele está diante do Eterno. Está no texto sagrado isso. Entendeu? O texto é claro. Nós podemos colocar conceituações acadêmicas e chamar aquilo de um antropomorfismo, de uma forma humana atribuída a Deus, ou de antropopatismo, sentimentos humanos atribuídos a Deus. Eu penso que se nós deixarmos a Torá falar, a Torá sagrada dos judeus, nós vamos ver claramente que ele fala com aquele homem come com eles. Tem uma refeição ali
De modo que depois... Os anjos. Olha o versículo Os 3. anjos comem coelho. Não, isso é uma interpretação sua, Mirra. Não tá no texto. Mas não veja, tá no veja, texto anjos, Mirra. deixa eu colocar. Ok, vou passar pra ele. Deixa eu colocar uma premissa aqui. Começou a esquentar. Ele apresenta... Daqui a pouco eu ia falar a etimologia do nome cristão, mas deixa eu fazer uma premissa. É que ele apresentou um rabino que fala que ali é o próprio Eterno, né? E você diz, não, foi uma aparição. Não, mas o que é essa coisa? Mas essa aparição, ela comeu comida, né? Então, como funciona Essa aparição são os anjos. A Torá, Urashi traz dos Midrashim, de Torá Shebapé. Deixa eu explicar um negócio. A gente acredita, aliás, todo mundo que acredita na Torá, a Torá de Deus, acredita que a Torá veio com um manual. Você vai hoje comprar um brinquedo numa loja, tem um manual para esse brinquedo. Se você não seguir o manual desse brinquedo, você não vai ter o melhor proveito desse brinquedo. Você não vai chegar no jogo correto como ele foi estipulado. Porque o criador desse brinquedo criou ele com regras. Você concorda que Deus deu a Torá para Moisés e com elas as leis? A Torá Shebal Pé. A Torá Shebal Pé são as regras para a leitura dessa Torá. É impossível você estudar Torá Shebirtav, a Torá escrita, sem a Torá Shebal Pé, que é o nosso Talmud, os nossos Midrashim e todos os Nosei Kelim, os que explicam tudo isso. Então, quando você abre essa paraxá, você vê, tá cheio de safra, sifri, o Urashi que explica lá, tudo isso faz parte da Torá Shebal Pé. O que não pode é você pegar a Torá Shebirtav e tentar ler ela sem a Torá Shebal Pé. Nós podemos aqui folhear toda a Torá Shebal Pé e eu vou te mostrar que no sentido da palavra não dá para entender nada. Mas Deus previu que vão haver humanos que não vão entender a Torá e falando, olha, eu estou dando para vocês o manual. O manual para entender é Torá Shebal Pé. Se vocês não forem pela Torá Shebal Pé, vocês vão deturpar tudo. E a Torá Shebal Pé explica lá que foram 3 anjos que comeram, eles se fizeram que comeram. Mas a Torá Shebal Pé chegou quanto tempo depois? Junto. A Torá Shebal Pé foi dada para Moshe Rabbeinu junto com a Torá Shebirtav. Acontece que ela foi realmente, porque ela não podia ser sido escrito, ela era passada de pai para filho. Na época de Davi Danassi, que foi o grande príncipe do povo de Israel, ela foi de fato escrita e passada realmente como se fosse uma Torá escrita. Mas até lá, Moisés te passou as regras do jogo. As regras do jogo é a Torá Shebal Pé. Você não pode chegar e começar a ler Bíblia sem Torá Shebal Pé. Tá te faltando conhecimento. Pastor Marcelo. O Mirra vai ter que, com muito respeito aqui, data máxima vênia, apelar à tradição oral para interpretar o texto. Claro. O problema, Mirra, é que não há menção de anjo no texto, não há a palavra malar no texto. Não há. Não é? Veja só. Esse ser que aparece aqui... E o que são os Shloshar Nashim? Veinei Shloshar Nashim Nitzavim, tá escrito lá. Olha o versículo lá. Vairá elav Hashem, el Avram Belonei Mamre, Vehu Yoshev Pentachaol El Kechomayom, Vaisai Navayar, Veinei Shloshar Nashim. Quem são os Shloshar Nashim? Então vamos lá, olha aqui. Esse Shloshar Nashim, que são 3 homens que você está dizendo, né? Ele aparece aqui no versículo... olha aqui. No versículo 2, 16 e 22, no Passuque 2, 16 e 22, são chamados de homens. Mas esse homem também é chamado de Adonai. No verso 1, no Passuque 1, no Passuque 17, no Passuque 22 e no Passuque 33. Mestre, olha aqui, Mirra, olha. Lot chamou Calma, deixa ele vai concluir. Vai. Adonai é Senhor. Pastor Você Marcelo. sabe que Adonai é Senhor. Mas é o nome do Eterno. Como é que Não você importa. leu Yud, Kei, Vav, Rei na Torá, Mirra? Não importa, porque- Como é que você lê, Mirra? É assim como você falou, eu não posso ler. Ele não pode pronunciar, Eu você não sabe posso disso, né, pronunciar. pastor Por quê? César? Sei. Ele não pronuncia o nome do Eterno. Tudo bem, mas Adonai não é o nome do Eterno. Mas o nome aparece aqui. O nome aparece, o tetragrama. O Yod Revav He aparece aqui. Peraí, vamos lá, vamos ler aqui. Olha o verso 22. Então partiram dali homens e foram para Sodoma. Peraí, porém, peraí. Abraham... Deixa ele achar. Não, ele quer me inverter aqui, pastor César. Ele é inteligente, ele é moreno. A gente tem que bater nele no sentido aqui. Vai, é 22. 22, Mirra. Olha aqui. 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraham permaneceu ainda na presença do Eterno, Mirra. Correto, qual é a história, Messi? Qual é a história? O Deus veio visitar ele porque ele estava doente. Sim. Apareceram... Quem veio visitar? Deus. 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 Em forma Mais perto aqui do microfone. em forma humana. Não. Sim. Veio Deus em forma de Deus pra ele e veio visitar ele porque ele estava no 3º dia de Isso, circuncisão. que é o dia que mais dói. Isso. Sei. Veio fazer o que a gente conhece como Bikur Cholim.
E aí Deus viu que ele estava sofrendo, porque Abraão sempre fez a missão de Arnasat, e nesse dia Deus fez um sol muito quente, mas estava muito quente. Sem interrompê-lo, a nossa audiência é eminentemente cristã. Quando você falar o hebraico... eu vou traduzir. Você traduzir, você fala fluentemente, senão não, tá bom. O pessoal não alcança essa erudição de vossa excelência. Abraão estava Mas quem apareceu? Deus apareceu para ele. Não vamos discutir em relação a isso. O que está escrito, está escrito. Exato. Deus apareceu, Abraão estava machucado. Então Deus fez para ele Bikur Holim. Visitar as doentes. Isso. E Deus viu que Abraão estava triste, porque Abraão sempre recebia as visitas. Nesse Deus, o Yoshev, ele estava sentado, Petahaoel, na porta de sua tenda, Kehom Hayom, no calor do dia. Certo? Vai, sai! Aí ele estava triste, Deus queria tanto fazer Arnasat Orhim, receber bem as visitas, então Deus trouxe para ele Shloshá Anashim, que são 3 anjos que se portaram como visitas, como homens. Aí sim, Vaifnu me chama, esse versículo que você falou, Vaifnu me chama Anashim, saíram de lá as pessoas, Vaelchu Sedom, eles foram para Sedom. Sim. Abraão, Odenu Omed Lifnei Hashem. Deus ainda estava lá. Hashem. Exato, porque Hashem. Exato, Abraão chegou para Deus e falou: Deus, espera aí um pouquinho, Isso. porque eu quero receber as minhas visitas. Então a divindade ainda estava pairando sobre ele, esperando para ele terminar de fazer a mitzvah de Arnasat Orhim. Mas como essa divindade, Hashem, apareceu para ele, Mirra? Como? Uma revelação. Não, isso é você que está dizendo. Pelo amor de Deus. O texto diz, Vaierá, apareceu. Mestre, Adonai. A gente pode abrir o Novo Testamento. Sim. Com esses assuntos também de aparições. Ontem eu tava lendo Apocalipse, dessas coisas de aparições. Olha que aparições, bom. aparições. E eu tenho certeza que você também não vai conseguir me explicar essas coisas de aparições. Eu consigo. Você vai falar pra mim que são metáforas, que são não. E tudo tal. Vaierá, ele apareceu, Deus apareceu. Só que no seu conceito de apareceu, o problema é que o ser humano fica tentando colocar a sua mente limitada e pobre, que é a mente do ser humano, estou incluindo a mim junto aqui. Sim. E tentar entender o que é aparição perante a Deus. Não é a sua maneira de aparição. É uma revelação de Deus que apareceu para Abraão e que Abraão colocou como se fosse stand-by, porque ele queria receber as visitas. E depois ele voltou a tomar com Deus. Tanto que qual é a continuação do texto, mestre? Qual a continuação do texto? Um debate de Abraão com o próprio Deus, se vai ou não vai destruir a cidade de Sedom. Ou seja, Deus ainda estava lá falando com ele. Pastor Marcelo, agora sim. Vamos lá, então agora vamos para Shemot, já tá aqui, você falou que foi o Eterno mesmo que apareceu, vamos para Shemot 24, não Fala é? em português, irmão. Livro do Êxodo, desculpa, pastor César. Não, você falou para ele falar, depois... Sim, capítulo 24, Mirra, note bem, 24, Passuque 9 e 10, e subiram Moshe, e Arão, e Nadav, e Aviú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Viram, certo, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram o Deus de Israel. Eu preciso fazer algumas perguntas aqui para você. Você que é um erudito da Torá, deixa eu ver se eu encontro aqui nas minhas anotações. Acho que não estou aqui encontrando. Mas é o seguinte aqui. Diz que Deus, eles viram o Deus de Israel. Se o Eterno não pode ser visto aqui por ninguém, quem que eles viram? Pode ser visto. Pode? Dependendo do nível de profecia, ele pode ser visto. E aqui, de uma certa forma, eles não viram o Eterno, porque o Eterno realmente não é visto da maneira como a gente entende de ele ser visto. Eles viram uma revelação, e Deus ficou bravo com eles, tanto que em Nadav e Aviú morreram Hanukkah Mishkan. Na inauguração do Mishkan, eles entraram, tem toda a história lá, que eles beberam vinho, eles falaram leis na frente do mestre deles, eles acabaram morrendo, Deus não ficou feliz, mas eles não viram no seu conceito de ver, mestre. O seu conceito de ver é aquilo que você acha que é aquilo que a sua íris, os seus olhos. Não é nesses conceitos que eles viram. A Bíblia, ela não foi escrita numa linguagem de povão. Que não é o ver que você vê. Ela necessita interpretação. Ele tem que partir para a tradição oral, César. Não tem jeito. Mas é isso que eu digo, não é possível você estudar. Tá? E eu digo mais, não é possível estudar o Novo Testamento. Eu estudei muito pouco do Novo Testamento. Também não é possível estudar o Novo Testamento se você não tivesse uma Torá oral, e vocês não têm. Calma, Mirra. Olha o que diz Ezra. Diz que viram numa visão profética. Certo. Mas a pergunta é essa. Por que o Eterno pediu para subirem ao encontro dele?
Porque ele queria... Se viram numa visão, por que o Eterno pede para que eles subam ao encontro dele? Porque o texto enfatiza que Deus não levantou a sua mão para feri-los. Deus convida eles a subirem para ver o Eterno. Olha aqui, Únculos diz assim, isso aqui foi um problema seríssimo na interpretação judaica. Por quê? Porque o texto ele teve que adaptar, pastor César, Únculos, que é um targum de Únculos. Nós dizemos Onkelos, mas o correto é Únculos, tá certo? Olha o que Únculos teve que fazer. Para não dizer que eles viram o Eterno, eles viram a glória do Eterno. Exato. Foi uma tradução, mas o texto aqui é uma tradução do aramaico para nós, para dizer que Deus é inacessível. Únculos disse assim, ó, eles não viram o Eterno, eles viram a glória de Deus. Mas o que diz a Torá? Que eles viram o Deus de Israel. Outra pergunta, o Sanhedrin, no tratado 38b, diz assim, por que não disse sobe a mim? Por que não disse sobe a mim, Mirra? Isso não parece sugerir que há uma segunda pessoa divina? Olha que interessante. Imagine nós numa conversa, pastor César, e eu digo aqui numa conversa entre o senhor, diz assim, você precisa pagar o César. Não tem sentido essa frase. Você precisa me pagar. Então por que o texto, Mirra Gamerman, erudito da Torá, queria eu ter a sua erudição, não disse assim, ó, sobe a mim? O Sanhedrin está questionando isso aqui. O tratado Sanhedrin, que você deve ter aí com muita perfeição, devia ter trago, hein? Não trouxe. Eu quero que você me explique isso. Assim, antes de a gente explicar isso... Deixa eu concluir. Termina. Por que não disse sobe a mim? Disse sobe ao Eterno, pastor César. E aí, o que acontece aqui, ó? Olha aqui. Olha que coisa aqui. Deus não estava se referindo a si mesmo, pastor César, mas a Metatron, o anjo mais poderoso, cujo nome é como seu mestre. Isso é muito forte, porque está falando de outra pessoa divina, porque Deus não pode ser visto. Aí os rabinos judeus explicam assim, Deus não está, Hashem, Hakadosh Baruchu, o santo, bendito seja ele, não está se referindo a si, está se referindo a Metatron, cujo nome é como seu mestre. Então quando Deus disse, sobe a Adonai, não era sobe a mim, mas sobe a Metatron. Quem é esse Metatron? Um anjo. Vamos lá. É um anjo. Mas ele é divino? É divino, como vários anjos. E daí, pronto. E quando o anjo veio e brigou com Esav, não era um anjo de Deus? Não é também uma revelação de Deus? Não entendo. Yaakov. Esse anjo que brigou com Yaakov não era um anjo de Deus? Era um anjo de Deus. Tanto que falou, me solta, que eu preciso voltar pro meu Criador. Sim, é uma parte de Deus. Ali era o próprio Deus, Mirra. É porque o anjo é uma parte de Deus. Aliás, eu digo mais, eu também sou Deus. Seguindo Eu acho que você vai ganhar as contas lá da sua sinagoga. Você falou que você é Deus. Eu vou te explicar por quê. Vai falar que é Elohim. Porque se todo mundo que tem uma partícula de Deus é Deus, que é essa visão de vocês, se todo mundo tem uma partícula de Deus é Deus, eu sou Deus. O cristianismo define isso. O que o cristianismo define? Isso aí chama panteísmo. Panteísmo, tudo é Deus e Deus é tudo. Certo. Agora, isso não é cristianismo, nunca foi. Já falei isso pra você várias vezes. Tá certo, mas então por que pro cristianismo vocês olham ele como Deus? Vocês dividiram esse Deus em três. Não, ele não é dividido. Shema Israel, Adonai, Elohim, Adonai errado. Nós adoramos o único Deus. Então, peraí, mas então na sua visão não existe a Trindade. Veja, a Trindade é uma construção teológica. Assim como você está fazendo com a Torá escrita, com a Torá oral, a Trindade é uma construção teológica. Assim, nenhum cristão... Assim como você, assim como você está falando que lá são 3 seres que aparecem a Abraão. Certo. E sempre ele é chamado de Deus. Cada um desses 3 aparece ali o tetragrama. A definição do cristão é um único Deus. Isso. 3 pessoas distintas. Um único Deus. Imagina que você tem um CNPJ com 3 sócios coiguais. É uma única empresa. Certo, mas aí tem... E 3 pessoas. Mas aí você concorda comigo que se eu tenho um CNPJ com 3 pessoas abaixo do CNPJ, então você tem 3 diretores que podem opinar... 3 iguais, exato. Que podem opinar em cima desse CNPJ. Mas uma única empresa. Não importa. Então quando você vai num lugar e fala uma empresa, é uma empresa. Então se eu tenho uma empresa com CNPJ, mas eu tenho outro diretor que está abaixo desse CNPJ, ele pode opinar, dependendo de, claro que a porcentagem de sociedade... Eu tô dando um exemplo. Na religião, claro, né, pra na você religião judaica isso é idolatria. Na religião judaica isso é idolatria. Se você divide a divina, isso é chamado na linguagem shituf. Então, mas não divide a divindade, é isso que eu tô falando. Aí, é uma única divindade. Aí pra mim é difícil mas de aí entender. não é o tema, vamos voltar pro tema. Bora. Que é sobre
quem apareceu ali, por exemplo, em Êxodo 24, 10 e 11, eu acho que complica mais sua situação no 10 e 11, na minha opinião. Vamos lá, Êxodos. Passou 24, 10 e 11. E viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, Certo. como parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram Exato. e beberam. É muito forte Viram esse a texto, Deus, Mika. comeram e beberam. E aí? Eles viram a Deus, eles viram uma revelação de Deus. Não, E isso é uma Deus- interpretação sua, Mirra. Mas é o que tá escrito aqui. Viram, não tá dizendo que foi uma revelação. Revelação foi um targum de Onkelos que disse para não ver a Deus, que Hashem, Akadosh Baruhu, o nome dele é santo, não pode ser visto. Então, E aí expliquei que Então- viram Metatron, então tudo bem. cujo nome é Yavé. Metatron era Anjo de- chamado de Yavé. Eles é anjo de Deus. E de Não, acordo- é o próprio Deus. Tudo bem. Então Não tem- pronto. não, e- Então, mas isso desfaz o que você acabou de falar. O Se, que que se o isso- Metatron é o próprio Yavé, Não, o Metatron... Então são duas pessoas. Duas pessoas. O Metatron não é o próprio Deus. Metatron é um anjo de Deus e isso representa uma revelação de Deus. mas era chamado de Yavé? O que quer dizer a palavra Yavé? Desculpa. É o tetragrama. YHW. Não, tá aqui, Mir. Depois você vê. Você Não, tem aqui não. o Talmud. Tudo bem, o fato que o... Agora Torá- o Talmud não cabe agora? Claro que cabe. Ah. Na verdade, eu acho um absurdo as pessoas que não acreditam no Talmud usarem o Talmud contra os judeus. Se você... Eu tô falando Olha, com o judeu, não tô falando olha, com o americano. não, mas veja, Eu não posso usar o Novo Testamento. Você quer que eu use o Novo Testamento pra Não, você? óbvio que Se eu eu uso- usar o Novo Testamento, você sai daqui agora, amigo. Não, é óbvio que o Novo Testamento pra gente não é nenhuma referência. Então. Mas o que não pode acontecer são as pessoas que nunca estudaram Talmud na sua ordem cronológica ou estudaram... Mas eu sou estudante, você sabe não, disso. Eu sei. E você chegar e pegar um trecho do Talmud e falar assim, olha, ele viu um meta... Na verdade, eu queria pegar o gancho daquela coisa lá atrás que a gente tava falando, que eu acho que cristãos, eles cortinam, eles gostam de picotar. Não. Eu toda hora eu me deparo com um cristão. Ô, Rabino, Isaías 53, Zacarias 9 e tudo tal. É muito comum a prática de cristãos picotar trechos, e vinha pros judeus falar, tá vendo? Daquele trecho lá eu vejo que Jesus é o Mashiach, ele é o Deus e tudo tal. Não dá, você precisa estudar. Olha, quem maior do que Maimônides? Sim. Maimônides. E Maimônides, você concorda que estudou toda a Torá escrita? Concordo. Toda a Torá oral? Um erudito. Muito bem. Eu reconheço. O que eu preciso é dele. Sim. Maimônides, que foi considerado um dos maiores legisladores do judaísmo, porque ele passou por toda a Torá escrita e toda a Torá oral, escreve claramente: Jesus não é Mashiach. Então talvez você vai se apegar agora num texto de Metatron, baseado na Gemara em Sanedrin, vou ficar te devendo estudar sobre o Metatron e tudo tal, mas eu não fica devendo preciso, mesmo, hein? eu não preciso mais provar pra ninguém que Jesus não é Mashiach, uma vez que Maimônides, conhecedor de toda a Torá escrita e Mas toda eu a estou Torá- provando que é. e toda a Torá oral Só porque eu não tenho escreveu o conhecimento dele? que Jesus não é Mashiach. Eu trouxe os Maimônides aqui. se Mas eu quiser. tô provando que é. Maimônides, você só pode falar da Torá escrita se você estudou toda a Torá oral. Maimônides é a maior, não posso falar maior, uma das maiores lideranças judaicas do que diz respeito ao estudo da Torá oral. E Maimônides escreveu: Jesus não é Mashiach. E suponhamos, mesmo que eu vou como você, Agora eu que pergunto- Deus é um formato de perna, de Pergunto. braço. Quem tava lá? Jesus? Pergunto ao, Não era Jesus ao que tava lá. nobre rabino. Mas o Maimônides também não tava. É. Moshe E agora? Maimônides, você falou Rambam. Isso, é. Ok. Não, mas eu tô perguntando. Não, calma aí. Rambam. Ok. Rambam. Ok. Ele tava lá? Não. Não, ele não então, estava então lá. que autoridade ele também tem? A autoridade dele é técnica. Isso. Eu particularmente reconheço. Eu Aliás, também em reconheço. hebraico tem uma frase que fala de Moisés a Moisés. É Não, dele. calma, Moshe. Exato. De Moisés a Moisés não há como Moisés. Mas Ok. assim, por que ele é uma autoridade? Porque um homem que passou por toda a Torá escrita, toda a Torá oral, e inclusive pelo Novo Testamento. Sim, mas Mir, ele é infalível? Não, onde tá escrito então isso? pronto, então Aonde tá pronto. escrito, peraí? Aonde tá escrito que um homem que sabe toda essa Torá é infalível? Não existe, o infalível é só Deus. Sim. O que eu não posso conceber como um judeu estudioso também, é que cristãos vão, eu achei uma Gemara em Sanedrin, eu achei um passuco isolado em Mas eu tenho que vir Isaías. aqui preparado pra debater com você, Mir. Não, eu sei, mas eu tô falando aonde... Mas ele nem citou Isaías ainda pra você. Não, eu sei que Você vai. tá falando de o que algumas pessoas já falaram pra você. Ele que tá, pastor Agora, César, É um contando. problema citar, Ó. por exemplo, um texto de Isaías pra você? Ou Não. de Zacarias? Não. Então a gente pode se debruçar em outros textos, certo? Claro, Então, beleza. o que eu tô querendo dizer que é problema é você picotar a Bíblia,
picotar a Bíblia desse jeito, falar assim, olha, daquele lugar lá, você não pode picotar a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia inteira escrita, a Bíblia inteira oral, e aí sim você pode chegar em cima do Rambam, né, porque tudo que o Rambam escreveu tem provas. Aliás, você sabia que os livros do Rambam foram muito censurados? Sim, um erudito, pelos cristãos? eu sei. Os cristãos apagaram por muitos anos os livros do Rambam. Mas não só do Rambam, mas de O próprio vários Talmud. outros. Vocês também, Mirra, com todo respeito, né, na Idade Média, deixaram de ler as Haftarot de Isaías, capítulo 53, que vocês nos, abre aspas, acusam, Zacarias, capítulo 9. Vocês deixaram de ler também. Então, mas... E aí vocês traduzem lá, que vai ser, acho que, o objeto aqui do segundo tempo do debate. Que é o povo de Israel. Que é o povo de Israel. Veja. Só que Israel pode purificar Israel, Mirra? Israel pode É? purificar Israel? Se o leproso lá de Isaías 53 é Israel, Israel pode fazer expiação por si só? Exato. Não tem como. Veja, no primeiro bloco, Chega mais pertinho. o pastor Marcelo me veio com versículos da nossa Bíblia. E ele fala pra você, pastor, que o Mica vai ter que se ater às interpretações. Ele não vai acabar saindo das interpretações do refúgio à Torá oral. Eu fico me perguntando, do pouco que eu já li do Novo Testamento, como você vai fugir de interpretações? Quando de um lado vocês concordam que Mashiach quem tem que vir do rei Davi, mas não se sabe muito bem a genealogia do lado de quem é o pai desse homem, de Jesus Cristo, porque no comecinho da Bíblia de vocês é uma genealogia, em Lucas não é, acho que não sei aonde que é a outra Mateus e Lucas. outra genealogia. Quem é o pai desse homem? Ao mesmo tempo ele não tem pai, porque ela concebeu do Espírito Santo. Vocês concordam que a Torá ela é eterna? Tem uma coisa chamada Lemish Pechotam Lebeitavotam, que a Torá ela rege a sequência através de famílias por pai, ou seja, o útero é da mãe, mas a sacerdotice vem pelo pai. Então Jesus Cristo não tem pai, porque ele é de uma mãe virgem, mas ao mesmo tempo ele tem sim pai. A genealogia ela é meio estranha, porque ela muda já depois na Bíblia. Então como ele pode ser Mashiach, se não é bem explicado como ele é descendência de Davi, mestre? E se não é uma contradição, que de repente aparece uma genealogia, de repente aparece outra genealogia? Ok. Pastor Marcelo. Bom, vou responder com o próprio profeta Navi Isaías, né, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá. Muito a bem. virgem, Olha aí. a alma. Calma, você fez a pergunta. Vamos eu lá, vou responder depois. Calma, porque o que tá acontecendo contigo, meu Não, amigo? Alma não é virgem. Lógico que é. Lógico que eu vou te provar. Termina, eu vou provar aqui. Não. Ok, não é virgem. Não. Quando Eliezer... Vamos abrir ele. Calma, quando Abraão chama Eliezer pra buscar uma moça, acho que Bereshit 23:43 diz Alma. Quer dizer que Isaac... 24:43 é Alma. Quer dizer que Rebeca não era virgem. Rebeca era virgem, mas a palavra Alma não quer dizer virgem. Eu vou te provar por quê. Vamos lá. É Alma lá, é Alma. É Alma. Gênesis 24, mas então é a mesma palavra aqui, Mirra. Mas o Targum... Vai partir pro não Targum é o agora. Targum, porque Alma não é virgem. É virgem. Alma... Então, O que é Alma? É jovem. A Torá, quando quer chamar de virgem, ela sabe. Tá. A gente não precisa ensinar a Torá a ensinar a virgem. A Torá, quando ela quer chamar a virgem, ela fala Betulá. Essa é a palavra para virgem. Aí o que não pode? Os cristãos, virem para judeus e ensinarem pra gente hebraico. Não, ok, não tô ensinando, Vamos mas lá. Bereshit 24:43, Vamos lá lá. usa Alma. Alma. E a pergunta que surge é o seguinte: Rivica não era virgem, Mirra? Rebeca era virgem. Por que não usou Betulá aí? Mas a Torá usou. Aonde? Não, Vamos lá. não, é Alma. É Alma. Vamos lá, vamos Verso lá. 43. Calma, deixa eu abrir aqui meu texto. Gênesis 24, versículo Tetzain. Verhanara e a jovem Tovat Maré, ela era muito bonita. Betulá, ela era virgem. Veishloyeda, e nenhum homem conhecia ela. A Rashi até pergunta se ela era virgem. Óbvio que nenhum homem conhecia ela. Rashi explica que ela era virgem do lugar da virginidade. Veishloyeda, ela também não manteve outros tipos de relações sexuais que é possível se manter. Muito interessante, a Torá que também podia falar Verhanara, Mas aí Alma. aparece Alma. Não, Betulá, Veanará, Tovat, Maré, Meod, Betulá. E o 43, Mirra? Mas tudo bem, lá a Torá usou uma outra linguagem para a palavra Vehanará. É um sinônimo da palavra Vehanará. Os cristãos, ao longo da história, mudaram a nossa tradução. Não mudamos, E de Alma Mirra. colocaram virgem. Não Não, mudamos, peraí, Mirra. vamos lá, vamos definir, porque um tá certo ou tá errado. Esse negócio de, não pode ensinar o cara a língua. Não, peraí. A língua, ela tem que definir uma palavra. Por exemplo, lá em Joel 1:8, eu acho que resolve essa questão. Vamos lá, Joel. Joel. É isso.
Joel 1:8. Lá tá dizendo assim, ó. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade... Como a virgem? Que tem marido. Lá é Betulá. E agora? Se Betulá é virgem, eu tô colocando aqui como virgem, né? Lamenta com a Betulá que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Achou aí o texto? Não, eu tô procurando aqui. Joel, Tudo bem. capítulo 1, Ele passuque pode 8. achar, pode achar. Isso, pode achar aí. Eli Kibtulá, virgem. Sim, Betulá. Então, Betulá é virgem. Como ela é virgem, tem marido? Não, o senhor tá defendendo que Betulá é virgem, certo? E Alma não. Então, o senhor tá defendendo que Almá não é virgem, Não. é jovem. É jovem. E que Betulá é virgem. Correto. Como é que em Joel 1:8 tem uma Betulá que tem marido? Kibtulá alba... Olha o negócio de vassoura. Eli, meu querido Deus, Kibtulá, como uma virgem, Hagurat Sak, vestida de uma roupa de luto. E o marido dela? Albal, Neura, sobre o seu O marido. que é balo? Marido. Então, se ela é virgem, como ela tem marido? Qual o problema? Eu casei com uma virgem. Sim, mas aí, aí entra Qual na é o lei da problema? contradição. Não Mirra, é uma lei da querido. Não, Mirra, contradição. mas aí se ela é Betulá, ela não Se tem ela marido. Betulá, ela não tem marido, Veja Mirra. só, isso aqui é uma profecia em que ele diz, Eli, Kibtulá, ela é como uma virgem, ela é como, não tá nem escrito Betulá, ela é Kibtulá albal neorea. Tá bom. O que uma coisa não é, virgem é alma, alma não é virgem. De qualquer forma, você não me respondeu, mestre. Você não vai precisar me interpretar? Eu não tinha respondido? Tu tinha respondido com Isaías 7,14. Você não tá aceitando. Mas qual é a genealogia desse homem? Qual é a genealogia? Tia, Você ele vem de Avraham, Avina. É só ler Mateus capítulo 1. É, Você quer que eu leia o Mateus eu já capítulo 1 li pra você? Mateus, mas O que diz lá? Mas em Lucas tem outra genealogia, não tem? Sim, mas uma é ascendente e outra é descendente. E como funciona Que isso? culminam entre si. Agora, a genealogia é a que nós mais aceitamos, não que Lucas não tenha a sua aceitabilidade, é a de Matitiah, por quê? Matitiah escreve para a comunidade judaica, tanto que nem usa o nome de Deus. Usa-se Malhut e E Hashamayim. como pode ser que um homem é filho de uma virgem e ele é descendente de Davi? Como? Então, vamos explicar isso aqui. Já até fiz aquela pergunta para você, vou voltar nela. Vamos lá, pastor César, eu vou pedir que o senhor abra o texto original. Ishayahu 9, versos 6 e 7. Aqui está falando do Mashiach, não é? Sim. Eu vou pedir para o senhor abrir, pastor César, que eu quero mostrar uma curiosidade inédita Menino desse nos texto. nasceu, Isso. um filho Sim. se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Isso. E o nome Seu será nome será maravilhoso, Aviad, conselheiro, Deus Peleuetz, forte, El Gibor, Pai da Eternidade. príncipe da paz. Agora, Você vai- para que se aumente. Calma, Mirra, deixa eu falar. Deixa ele fazer o argumento dele pra você entender. Vai, Vai. vai lá. Note que a palavra aumente, pastor César, está estranhamente escrita. Lemar B, você percebe que a segunda letra é um mem fechado. Deixa eu achar aqui o texto. E o mem fechado só é usado no final da palavra. Vê se na sua Bíblia que tá aí, vê se está o mem na segunda letra fechado. Isso é inédito na Torá. Certo. O que você quer Calma, dizer com isso? calma, que é algo inédito. O Mashiach que vai nascer, ele não veio pela concepção humana. Você sabe, você é um erudito da Torá, Certo. sabe que o mem, por exemplo, gam também, o mem é final. Certo. O mem tá na segunda letra. E tá comendo sofita. Isso. E olha, esse calma. passuco, eu até já ia marcar Calma. porque eu não sei muitas explicações sobre o Mem Sofita, eu ia marcar um encontro com um rabino que falou pra você que vai te explicar, mas eu não entendo de onde você vê que Jesus é Mashiach desse passuco. Onde tá escrito isso? Mas o verso 6 não tá falando do Mashiach, Mirra? E daí? Onde está escrito que Jesus é Mashiach aqui? Não é? Está falando dele aqui. Aliás, Ishaiah, metade de Ishaiah tá falando sobre Ok, Mashiach. E então, aonde? a Aonde? pergunta retórica, já que você não quer aceitar esse mem na segunda letra, Não aceito de daqui. algo sobrenatural, que Mestre, eu isso é aceito, inédito. E daí? Aonde se vê que ele é Calma, eu Mashiach? vou explicar aqui. Deixa eu achar minhas anotações aqui. Mas tudo bem, então ele vem da virgem e tudo tal. E como eu vou explicar pro meu filho que ele é descendente de Davi? Como eu vou explicar que ele não é descendente de Davi? Lógico que é. Porque ele ele não- é o Mashiach, Ben David. Como ele é Mashiach ben Sim. David se ele não tem pai? E qual o problema? Veja só, você concorda que Jesus falou pra todo mundo que nem um Yud da Torá vai ser mudado? Sim. Certo. A Torá falou que ele vai ser Ben David, ele vai ser filho de Davi, da geração, da semente de Davi. Isso. Ele não é da semente de Davi porque ele não tem semente, ele não tem sêmen. Ele veio de um Deus. Como você quer que eu explique pro meu filho que o próprio Jesus vem na Bíblia e fala, não vai mudar um Kotz Shel Yud, um pedacinho do Yud não vai mudar. Da mesma forma E que ele pode perguntar como é o Eterno abriu Yansuf soprando das suas narinas. Deus tem nariz, Mirra? Não, óbvio que não, mas Então. Deus fez um milagre. Milagre não se explica. Pronto, dá a mão aqui. Mas, Dá a mão aqui. mestre, Milagre não se aonde explica, tem- Mirra. Aonde tem um milagre, quando o próprio Deus vem e fala assim, Mashiach é descendente de Davi, por pai. E agora eu tenho
que explicar pro meu filho que não, esse bebê não tem pai, ele não tem sêmen. O sêmen é de Deus, que Deus não tem sêmen. Mas o sêmen é de Deus. Olha Como aqui. eu explico isso pro meu filho? O mem fechado representa o útero fechado. E o mem fechado, pastor César, Então representa o masculino, que não tem aqui. É isso, ele não tem zero, não Pronto, tem. acabamos de achar Calma, que você também interpreta a Bíblia. Não é só Sim. eu. Quando eu falo vaierar, você me chama de interpretador. Agora você tá interpretando. Você agora tá interpretando um mem fechado e não responde a minha pergunta. Como eu vou explicar pros meus filhos que o Mashiach tem que ser Ben David e ele não tem sêmen? Esse homem não nasceu de um sêmen. Então eu que faço a pergunta retórica. Há algum homem na tradição judaica chamada de El Gibor, de Deus forte? El Gibor é um adjetivo pra Deus. El Gibor. Então, Deus há algum homem na tradição judaica chamada de Deus forte, Mika? Não, é um atributo pra Deus. Então pronto, isso se cumpre em Yeshua, ele disse. Porque em Yeshua nós só temos 3 opções. Se ele diz, um profeta pode mentir? Pode? Ele não pode mentir. Não Um pode, profeta ok. não pode mentir, Então senão a gente vai cair em Deuteronômio. Isso. Exato, certo. Então vamos lá. De Yeshua nós temos 3 caminhos. Ó, se ele disse ser quem ele não era, ele é um mentiroso. Ok? Correto. Então ele não pode ser. Pra mim ele foi um mentiroso. Calma. A gente já não ok. começa aqui, mas tudo bem. Vamos respeitar. Se ele disse, ou se ele pensou ser quem ele não era, ele é um louco. Agora, se ele disse ser quem ele é, o Mashiach, ele deve ser seguido. Mas, gente, se não pode mentir. Você me fez levar o número 3, mas eu já não concordo com você no 1 e no 2. Não, calma aí. Mas é que assim, o 1 começou lá no Alma. Você usa um argumento que Alma não é virgem. Não é. Embora toda vez no Tanar que a palavra Alma aparece, é virgem. A tradução de É Alma só você apresentar jovem. Não, é só. Então, apresenta um onde essa Elem. jovem não seja virgem. Elem é a palavra jovem. Tá, Alma ok. no feminino é jovem. Ok. Apresenta uma vez onde a palavra Alma aparece, onde a jovem não seja uma virgem. Porque na Rebeca, ela era virgem. Tudo Virgem. bem, tudo bem. Porque aí, quando você diz, não, a palavra é Betulá. Aí eu te apresentei Joel 1:8. Só que não dá pra sair de Joel 1:8. Tudo bem, lá tá escrito Kibtula, é como uma virgem, não Ou tá seja, escrito Betulá. não, é que você pegou só esse Ki Betulá. Mas olha só. Como Betulá. Calma aí, o argumento é assim, ó. Lá em Joel 1:8 tá dizendo assim, ó. Lamenta, Israel lamenta, como uma virgem lamenta pelo... Como uma virgem não, como uma Betulá lamenta pelo seu marido. É, uma mulher que está prestes. Olha só, é uma Entendeu? lamentação de uma mulher que está entrando nas suas núpcias. Ela é virgem e ela tá falando assim, como se fosse uma virgem que ela queria casar, ela queria ter relações com seu marido e ela continua sendo uma virgem. Lázaro, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco. O texto descreve um lamento que é como se fosse daquela velha, uma mulher Betulá, Veja. que tem marido é. e é viúva. Lá, a Betulá é viúva. Sim, porque ela perdeu o marido, é uma Então, lamentação. como ela pode ser Betulá e viúva? É muito simples. Não, como ela pode ser virgem e viúva? Muito simples. É. É uma mulher que entra no seu palio nupcial, cai uma bomba atômica e mata seu marido. Ela continua virgem. Joel 1:8, lá aparece Betulá, mas Betulá lá é uma viúva, não é uma virgem. Exato, é uma... porque... Calma aí, é uma viúva. E essa viúva perdeu o marido e por isso ela está de luto. Ela está chorando porque ela perdeu o marido. E a Bíblia diz que o marido, ela perdeu o marido que era o marido dela desde a mocidade. É só ler o texto lá que vai complicando a situação. Você acabou de casar e caiu uma bomba lá e matou. Não. É o marido dela desde a mocidade. Ela perdeu. E essa moça, essa mulher é chamada de Betulá. E como você disse que Betulá sempre é virgem, aí aqui tem um problema, porque é uma mulher que não é mocinha, novinha, Sim. que tem um marido desde a mocidade, que ela perdeu esse marido e que esse marido morreu e por isso ela está em lamento. E Israel está em lamento como essa Betulá. Aí como é que... Pra mim é indefensável. Vocês não podem pegar um versículo dos profetas. Então, eu vou te passar. E aí, totalmente então, mas metafórico. eu vou concluir o pensamento, Não, porque aí você metafórico? trabalha com todo o argumento, Certo. entendeu? Então, o Betulá lá é uma mulher de meia idade, que era casada desde novinha, perdeu o marido e é chamada de Betulá. Como ela pode ser virgem? E aí, fechando o argumento, Alma. Alma na Bíblia, que eu me lembre, de Gênesis a Malaquias, sempre é virgem.
Aí você Mulher diz, não, jovem. é jovem. Então tá bom, apresenta um onde a mulher é jovem e não é virgem. Mas eu não, Aí tá preciso, resolvido. eu não preciso te trazer que Alma é virgem, que a Torá também sabe. A Torá, quando quis dizer que ela era virgem, falou, eu mostrei pra vocês, texto lá, Anará, Betulá, Veish, Loyedá. Aqui são profecias. Se você me traz uma história, é uma coisa, mas uma profecia, onde o profeta está dizendo que é uma lamentação, que o povo de Israel se parece a uma virgem, lamentando pela perca... Perca? Qual é a palavra? Pela perda do seu marido. Qual é o problema? Uma mulher pode entrar no seu palio nupcial, cai uma bomba atômica e destrói o seu marido. Então ela perdeu o seu marido, o seu amor da sua vida. Mas que ela desde a mocidade. Desde a sua mocidade, o seu eterno namorado. Isso é uma profecia. O que eu não posso conceber, cristãos ficam picotando todos os tipos de pedaços de Yeshayahu, de Zacarias, e de Yoel, e de Daniel, e tudo tal. Ah, Daniel, lindo. Nem começamos Daniel, né, mestre? Você vai achar do Daniel, que Daniel profetizou, não, e que calma, cabe muito bem. Cai muito bem, mas o próprio Daniel escreveu que o Ketz é Hatum. Ele é misterioso, é uma coisa que você não consegue. Mas ele não usou Daniel ainda. Não, nem chegamos, já tô me dizendo. O que eu não posso conceber é que vocês usam pedaços dos profetas, assim, e vocês nem estudam a Bíblia. Você é um cara estudioso, eu sei que você é um cara estudioso e tal, mas não dá pra você ficar pegando profecias e em cima disso vestir em cima do Jesus. Não dá pra fazer isso. Outro texto aqui, pastor César, que eu me lembrei agora, que a fala minha de pergunta Alma. você não me respondeu. Lógico que respondi, eu não posso responder conforme você quer. Citei então, aqui Isaías 7,14, então, citei Ishayahu, o pastor César fez um argumento que você não está aceitando Jesus também. era perfeito? Perfeito. Como pode na Bíblia dele falar que Jacó foi enterrado em Shechem? Jacó não foi enterrado em Shechem. Mas onde está isso? Tá, no Novo Testamento? No Novo Testamento está que Jacó, a família de Jacó desceu em 75 pessoas. Porque estava usando o Pentateuco samaritano. Aí eu tenho uma resposta. Então erraram. Não, Erraram. É uma forma de usar alguns autores, sem nenhum problema. Você não tem diversas interpretações na Torá? Não, mas isso já não é interpretação. Não, sim, Mira. Quantas almas desceram pro Egito? 70. Na tua Bíblia está 75. Não, 70. Que Jacó foi enterrado em Shechem. Jacó não foi enterrado em Shechem, foi enterrado em Merat HaMachpelah. Okay. Aí eu vou te falar qual a diferença entre a minha Bíblia e a sua. Sabe qual a diferença? A minha Bíblia foi escrita em tempo real. Nós estamos live aqui, ó. Não estamos live? Sim. Não dá pra alguém dizer que eu não fiz assim, ó. Tem que estar me vendo, não fiz. A sua Bíblia foi escrita 100, 200 anos depois, e nem sei precisar, por alunos. A partir de um momento que uma Bíblia, que é um documento perfeito, é escrito 100 ou 200 anos, ela é falha. Vamos fazer um debate sobre isso? Se eu sou um moré, e 100 anos depois um aluno meu começa a escrever coisas sobre mim erradas, eu vou me girar no túmulo. Ok, vamos fazer um debate sobre isso. O debate aqui é se Yeshua é o Mashiach. Olha o que diz Shir Hashirim, abra aí, você que é um especialista. Capítulo 6, verso 9. Cantares, tá, pessoal? Desculpa. Cântico dos Cânticos 6:8. Leia aí, você vai ver novamente que aparece a palavra Alma para virgem, não é Betulá. Não, toda vez que eu me lembro. Cântico dos Cânticos. Porque não diz, você é um estudioso da Bíblia. Toda vez. Porque não diz Shir Hashirim 6 e o Passuque 8. Lê. Com essa voz bonita aí que você tem, eu queria ter a sua leitura, a sua capacidade retórica. Não, calma, esse é o 8, vê. Shinair, Kederarechelim, Shealominah, Rachtza, Shekulah, Matimodo, Shakulah, Enbaem. Onde tem a Virgem aqui? Não é o verso 8? Cantares 6:8? O veito. Alma Shishim Hema, Melachot, Ushmonim, Pilakshim, Balamot, Enispar. Almot. Almot, é Alma. É que é Alma e tá no plural. É plural. Almot. A Virgem, achou a Virgem. Então. Pronto, Jesus é Mashiach. É assim que vocês funcionam, cara. Vocês pegam um versículo. Não, Mirra. Nós estamos argumentando que Alma é virgem, Mirra. Você não tá assim, entendendo, ele não tá entendendo. Não, ele entendeu sim. Alamot Enispar. Você é um cara inteligente. Alamot Enispor, Rashi Trazus, Lemishpechot Arbe. Famílias. Então é a interpretação dele. Quer dizer que Almot isso aqui é famílias, Mirra. É famílias. Que a Alma não é virgem. Não, família é Mishpahá, Mirra. E daí? Rashi errou. Bom, Errou. Então o Rashi errou. Certeza o Novo Testamento errou. Quando quando é 70 famílias que descem pro Egito, vocês falam 75. Já te expliquei isso, mas tudo bem. Vamos lá. Mas como que o Rashi, que é o profissional da leitura, até, vamos falar cá entre nós, errou quando um cristão que não fala hebraico que nem Rashi fala que Alamot é virgem e não é.
Mas não é o plural de Alma, não é Alamote, Alma é jovem, Alamote são juventude, é família. Ele não aceita, viu, César? Ele não aceita. Mas tudo bem. Como eu posso aceitar? Nós estamos citando o texto bíblico. Aí você vai pra interpretação de Rashi, coloca Rashi num pedestal de ser o summa supro. Mas é óbvio. Mas, pelo amor de Deus. Por que o Urashi pode ser? Quando você vem falar pra mim das interpretações... Só porque ele é um intelectual e nós não somos? Nós estamos Se você aqui... viesse falar pra mim que você tem uma Torá Shebal Pé, que explica o 75, 70, eu falo, eu preciso estudar essa Torá Shebal Pé. Urashi, como Maimônides, estudou toda a Torá Shebirtav, toda a Torá Shebal Pé. É infalível ele? Não é infalível, eu nunca tirei essa palavra da boca. Sim. Ele é um ser humano que morreu. Aliás, eu tanto considero ele falível, eu tanto considero o Urashi falível que ele morreu. Mas o seu indivíduo, ele acha ele indivíduo que pra você ele não morreu. E se morreu, ressuscitou. E você não crê? Não. Então você não crê em Daniel capítulo 12, versos 1 e 2? Eu creio no que Daniel tá falando, mas eu não creio que seja Jesus. Eu não creio que seja Jesus. Veja, você tá me trazendo a prova de Daniel. Lá em Daniel tá escrito que ele vai ter vida longa, e ele vai ter filhos. Jesus teve filhos? Não. Pronto, então você também não acredita em Daniel. Olha só, você não... E Daniel tá escrito também. Aliás, em Ishaiah, que vocês trazem num Gimel, a continuação de Ishaiah num Gimel tá escrito Yarich Yamim. Eu não sei, não lembro o passo. Ele vai ter uma semente. Ele vai ter uma semente, esse suposto Mashiach. Capítulo 11, né? Não lembro. E que ele vai ter vida longa. Até onde eu sei, Jesus Cristo não passou dos 30 e poucos anos. Mas ele continua vivo. Aí você é o interpretador. Então eu posso interpretar e você, quando eu peço a sua interpretação, não pode? Mas eu também... Mestre, veja só. A Torá... A Torá... dá o direito... Morega. Veja, a Torá dá o direito de interpretação. Traduz o que eu falei. Eu sou o grande mestre, ele é o pequeno. Não é verdade. É verdade, Também, eu sou pequeno. A Torá dá o direito de interpretação, tanto que a Torá Shebal Pé é a interpretação da Torá. Você pode interpretar. O que você não pode fazer é ficar pegando trechos dos profetas sem você ter estudado essa Torá interpretativa. Nós estamos concatenando, Então vamos lá, a gente vai ter que fazer uma live falando de toda a Torá Shebal Pé, que fala sobre o assunto de Mashiach. Antes a gente começar a ficar picotando versículos. Sem problema. Entende? Então, mas você fala sobre picotar versículos, né? Não é isso que você está fazendo? Quando você apresenta... Então, ouve. Quando você apresenta, por exemplo, que lá na Torá tem 70 pessoas lá que foram pro Egito e na Berit Hadashah aparece 75. Não é isso que você está fazendo? Mas isso é sua interpretação? Isso é um dado. Isso é um dado. Então, posso trabalhar o dado. Calma aí, posso trabalhar o dado. Mas não é isso que você tá fazendo? Não, eu tô falando um dado histórico. Se você falar pra mim que o Pelé viveu em 1500, eu vou falar assim, desculpa, isso não é interpretativo. O Pelé morreu agora 1 ano e pouco atrás. Não dá pra gente errar nisso. Então, mas lá... Então a sua Bíblia é tão falha, lá em Bereshit não, são 70 pessoas. Certo. Não, Bereshit não, Shemot. É Shemot, é verdade. São 70 pessoas. Lá em Atos, que você tá falando do texto do Novo Testamento, falam 75. 75, no discurso de Estevão. Então, fala do total, que é o pessoal que tá lá no Egito já, porque o José tava no Egito. Isso. Então, a esposa do José tava no Egito, os filhos de José estavam no Egito. Pronto, somados essas 5 pessoas aos 70 dá 75. Veja, é muito complicado você Não, é só ler o texto. Você lê o texto que você tá criticando? Li. Lá de Atos? Li. Então pronto. Então lá tá escrito que desceu o povo de Israel com 75 almas, não desceu com 75 lá dizia eram ao todo 175 almas. Certo. E lá em Shemot tá dizendo que desceram 70 pessoas. Muito bem, e como eles eram diz ao que todos... desceram 70 e outro diz que ao todo como eram 75. Chega em 75? Como? Com os filhos de José, que já estavam lá, somados aos 70, mais 5, dá 75. Como 5? Onde José teve 3 filhos? Onde tá escrito isso? Ele tinha 2, mais a esposa, mais o filho. Mas aonde? Aonde? Então aí não bate também. Não é que não bate, Mirra. Toda. E que Jacó foi enterrado em Shechem? Calma. Bizarro. Fica calmo. Are you nervous, my friend? Não tô. Eu falei, é meu jeito de falar. É meu jeito de falar assim. Eu não tô Vamos lá. Eu não tô picotando a Bíblia de vocês. Okay. Eu tô falando o seguinte: a Bíblia de vocês foi escrita pela mão humana, diferente da Bíblia Sagrada, que é a Bíblia Não, isso é o que Torá. você diz, Mirra. Isso é o que você diz. Quem escreveu o Novo Testamento? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. O Deus que deu o antigo, deu o novo aí também. qualquer pessoa pode vir. Então vamos lá. Se vocês acham que o Novo Testamento revoga o velho, vocês ainda acreditam. Ninguém disse isso. Explica Irmiyahu 31, 31. Deixa eu só Falei com vocês uma Berit Hadashah. Quando é que vai acontecer essa nova aliança, Mas Mirra? olha, se você abriu esse Brita Hadashah não quer dizer Novo Testamento. É um nova aliança, pacto, é isso novo aí. Pacto, quer dizer, nova aliança. Eu vou dar uma nova chance pra vocês cumprirem. E quando vai se cumprir isso? Não. Berit não é é chance, aliança.
Não é chance, Pacto, Pacto, Exato, aliança. um É novo cortar, acordo, cortar. Veja bem, eu Karate, respondem cortar. pra mim. Vocês acham que o Novo Testamento revoga o primeiro? Não, Não revoga. não revoga. Então o Se primeiro... complementam. Tanto que a Bíblia cristã tem o antigo e o novo. Por que cristãos não cumpriam o Shabat? Por que Pera aí, cristãos Mirra. não faziam o Não, Brit Milá? Yeshua cumpriu o Shabat. Mas porque vocês Calma. cristãos, que são alunos Porque dele, não lá fazem isso. em Devarim está escrito que o Shabat é para os descendentes de Abraão. Nós não somos. Nós não somos judeus, nós somos goim. E aí? Mas ele não é o Deus de vocês, o Messias de vocês? olha que eu E vou- ele não ensinou É que vocês tem que ordens, ele é que veio- nós cristãos entendemos, vemos na Bíblia que tem ordens que são para os judeus. E de fato. Então, mas como pode ser que o Deus de vocês é o Deus de vocês? Por exemplo, O Messias de vocês por dá exemplo- ordens e vocês não cumprem as ordens deles. Escuta que Yeshua disse em Marcos capítulo 12, eu quero deixar esse versículo, já te volta a palavra, pastor César, o grande mandamento. Gadol mitzvah, é assim que diz em hebraico? Gadol mitzvah ou mitzvah gadol? Mitzvah Gdolah. Ok, mitzvah gadolá, todarabá. Chegando um dos escribas, Marcos 12, 20, olha o que Yeshua disse. Vendo a discussão deles, vendo como Yeshua havia respondido bem, perguntou-lhes, um dos Talmidim, Soferim, perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Sabe o que Yeshua respondeu? Yeshua respondeu, pastor César, o principal é Ame ao Shema Israel, tá aqui, quer ler? Eu lembro. Adonai Eloheinu, Adonai errado. E o que ele fez aí é reformista. Olha, continua. Que continua reformista aí, o ó. quê? O que ele lê? Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol Sim. meodecha, bechol datcha. Não Isso. tá escrito isso na Bíblia. Lógico que tá, amarás o eterno, é o mandamento da Torá em Não, Levítico, na Torá- ame a Deus e ame ao próximo, Eu vou- mirra. Marcelo, eu vou repetir o texto da Bíblia. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'afta et Hashem et Adonai Elohecha bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. O que fez Jesus Cristo? Escreveu. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol datcha. Ofu katuv kazeh davar. Como você... Traduz. Olha só. Ele mudou uma Vamos lá, palavra. vamos mudar a palavra. Então, mas Com todo o seu conhecimento, não tá escrito isso na Bíblia. Olha só, se o rabino da minha sinagoga, pode ser o rabino mais importante das galáxias, subir e errar uma letra da Torá, toda a comunidade vai cair em cima deles. Mas Toda. ele pode errar. Não pode errar. Pode, ele não é infalível, mirra. Mas eu não tô falando isso, entendeu? O ser humano não é falível. O que eu tô dizendo é o seguinte, a nossa Torá pra nós, cada cota... Mas deixa eu explicar pra você. Não, deixa eu terminar esse raciocínio. Cada pedacinho do Yuda é tão perfeito que se vem um rabino na nossa Torá e lê Ve'afta et Hashem Elokecha bechol datcha, que é o que tá escrito aí, eu vou na hora gritar na Mas sinagoga. explica. Você vai amar o seu Criador, bechol levavecha, com todo o seu coração. Isso. Bechol nafshecha, com toda a sua alma. E tá Isso. escrito aí? E todo entendimento e toda a tua Errado. força. Não tá escrito isso na Bíblia. Não é nafshi não é alma, mirra. Não, bechol, já tá. Isso. Bechol levavecha, esse traduz. Todo o seu coração. Sim. Bechol nafshecha, Da sua alma, bechol meodecha. toda a sua força. Dinheiro. Rashi fala dinheiro. Meod é força? Meod pode ser força também, pode ser dinheiro. É Dinheiro, né, shekel? Com o seu patrimônio você vai amar a Deus. Então não tem erro nenhum Jesus aqui. acrescentou um a mais. Bechol datcha. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Na minha religião, um rabino ortodoxo errou uma letra da Torá, eu levanto e corrijo ele. Aqui, ele reformulou a Bíblia. Bechol datcha. Tá escrito. Mas Outra. os tratados rabínicos, de Talmud a todos os outros, são o quê? Se não acrescentar mais mandamentos nos mandamentos. Jamais a Bíblia oral veio acrescentar Ô, Mirra, mandamentos. A Bíblia deixa eu oral explicar aqui. vem explicar os mandamentos escritos. A Torá... Acrescenta mandamento, Não, acrescenta nós mandamento. temos- Com todo respeito, Não. a sua esposa usa peruca, só que a Bíblia não fala isso. Muito bem, tanto que se minha esposa não usar peruca, ela não vai estar interferindo diretamente Então, mas ela usa não por causa da Torá, ela usa por causa das interpretações que aumentaram Na exatamente. verdade, não aumentaram. A Torá escrita foi dada com a Torá oral e Deus mandou que a gente tem que ouvir a voz dos sábios. A gente não precisa nem mandar... Então isso é colocar esse aumentar, passuco. isso é aumentar. Não, se o próprio Deus, na Torá escrita, diz pra você, olha só, vai ter um problema de dam, ledam, din, ledin, nega, lenega, vão haver que vocês vão ter... Aí eles vão dizer, dúvidas. pra evitar, então vamos aumentar. E aumenta. Não é aumentar, você não tá entendendo. Quando Deus diz que vai surgir dúvidas na própria palavra dele entre um sangue que é puro, um sangue que não é puro, um julgamento que tá correto, não tá correto, e você vai precisar recorrer aos sábios, Deus está dizendo pra você, você tem que ouvir a voz dos sábios. Agora, os sábios não podem aumentar nem diminuir a Torá, porque a Torá diz, lotosifun velotigreun mimeno. Você não pode aumentar uma letra da Torá e nem diminuir. Tudo que você tem no Torá Shebal Pé do Talmud é explicação da Torá Shebirtav.